E esse propósito que nós, mulheres, não tem como a gente negar, né? A gente engorda, a gente emagrece, é um efeito sanfona, como é que fica, mas muito além disso, né? A gente vai aparecer aqui com esse debate agora, com a endocrinologista Patrícia Corradi e a vereadora de Curvelo e oncologista Sandra Lopes. Obrigada, meninas, por virem, por prestigiarem o nosso evento, Conexão Mulheres, aprendermos muito mais aqui sobre essas questões. Tá linda, tudo bem? Obrigada, viu? Obrigada pela presença. Obrigada pela presença. Nossa, que bom conversar com vocês sobre esse tema que eu acho que nós, mulheres, somos muito, muito cobradas, tem uma exigência enorme. Sabe o que eu sinto, assim? Que a mulher ela tem que fazer sucesso, ela tem que estar magra, ela tem que ter filho, ela tem que estar casada, ela tem que ser tudo ao mesmo tempo. Aí eu ponho assim 2 pontos. Então, ela tem que ser Mulher Maravilha? Tem que ser, doutora? Bom dia a todas. Bom dia. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao Paulo, a Marinês, a Rai, a você, Helenice. E, na pessoa da Marinês, agradecer a oportunidade de estar aqui e cumprimentar todas as companheiras aí do Conexão. E feliz também por estar aqui representando o interior de Minas, que eu sou de Curvelo. Então, obrigada. Mas eu acho que a mulher se comporta quase como isso, né, Helenice? Porque, devido a tantas atividades que ela desempenha, que ela exerce, eu acho que ela chega a quase ser uma Mulher Maravilha mesmo. E, como diz a Marinês, né, nós não somos fracas, a gente tem esse valor e essa coragem de estar assumindo vários papéis, né, ao mesmo tempo e procurando desempenhá-los da melhor forma possível. Como é que é lá na Câmara Municipal de Curvelo? É uma cidade linda que eu conheço, tem uma indústria super diversificada, é uma cidade muito desenvolvida, mas como é lidar com os homens na política? Então, lá na Câmara de Curvelo, nós somos 2 vereadoras. 2? Para quantos homens? 2 para 13 homens. Nossa, então o debate é acalorado, né? Sim. Mas, felizmente, eu acho que, devido a um histórico meu na cidade e tudo mais, eu não tenho dificuldade de lidar com nenhum deles. Todos me respeitam muito e divido com eles alguns projetos e trabalhos. Então, assim, é uma coisa que eu tenho procurado levar da melhor forma possível e dentro dessa possibilidade de estar trabalhando para as pessoas e para a cidade como um todo, né, que é para isso que a gente está lá. E, então, a gente faz parcerias, né, para que cada projeto possa beneficiar a cidade como um todo e os vários segmentos. Tem que ser um ambiente republicano. Patrícia, eu vou fazer a mesma pergunta para você. Assim, você tem essa experiência no consultório, recebe várias mulheres, está com o corpo aí perfeito, mas a gente sempre acha que tem que emagrecer mais 3 quilos. Vive numa tecnologia agora cheia de ajuda, com as tais das canetas emagrecedoras, né? Começam a pulular aí de notícias cada vez mais benéficas e, por outro lado, também os efeitos que toda medicação tem. Mas qual que tem sido a primeira impressão que você tem das mulheres quando elas têm buscado a sua ajuda? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Obrigado. É um prazer estar aqui para falar para um grupo de mulheres tão coesas, tão interessadas naquilo que realmente importa. Em relação à saúde, o que eu percebo, na maior parte das vezes, é uma certa assincronia entre aquilo que é importante para você e aquilo que, de fato, te traz saúde. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: não há como a gente dissociar o binômio corpo e mente. O seu corpo
pode estar muito bem, mas se a sua cabeça não tiver, não vai funcionar. Do mesmo jeito que o contrário é verdadeiro. Então, embora a gente disponha hoje de uma tecnologia nunca outrora visto para nos proporcionar o que para algumas é muito bem-vindo, é a solução para um grande problema, assim como você mencionou, as canetas emagrecedoras, estamos entre mulheres, nós temos aqui uma era também bastante disruptiva para a terapia hormonal do climatério. Então, isso, quando entra bem, entra muito bem, realmente. Mas, quando é disfuncional, acaba que gera um problema maior. E aí é que vem essa assincronia. Então, o que eu costumo dizer é que, como já foi dito aqui anteriormente, eu pego um pouquinho da fala das mulheres que me antecederam, a Bárbara, por exemplo, quando ela disse ali que as conexões, para que elas existam, a gente tem que estar atento, e nós, enquanto mulheres, nós somos muito observadoras, mas o que eu percebo é que, às vezes, a gente não se observa. E isso é fundamental, porque o nosso corpo está o tempo todo nos dando sinais. Então, vê, mais uma vez citando a Bárbara, no meu corpo, como eu estou me sentindo, o que é novo, o que precisa mudar, o que precisa deixar de existir para a gente poder se alinhar. Porque sempre que há dissociação entre o que eu sou e o que eu quero parecer, isso gera um sofrimento psíquico. Esse olhar para dentro é difícil, porque é tanta coisa do lado de fora, e eu acho que as redes sociais também, elas maximizaram uma perfeição. As pessoas não querem olhar que aquilo ali está com filtro, que aquilo ali não é a verdade, que a pessoa fala uma coisa, mas o discurso nem sempre é o mesmo. Qual é o preço daquilo, se aquilo é natural, se aquilo é artificial. Então, tudo isso é muito importante, que a gente tenha filtros. E acho que isso aqui é fundamental, que nós estamos aqui enquanto bons filtros, comprometidas, né, Sandra, com o que realmente é saúde. Porque a oferta aí está demais, está indiscriminadamente perigoso para as nossas mulheres. Então, isso de a gente se observar e trazer para o profissional em quem a gente confia qual que é a nossa dor, é fundamental para que a tomada de decisão seja correta. Sandra, quero saber de você, como vereadora e também como profissional da área de saúde, como oncologista, o que você tem visto nas mulheres nessa questão do cuidado com a saúde e, ao mesmo tempo, na aprovação de leis na Câmara Municipal de Curvelo e também na discussão da saúde pública, para que cada vez mais mulheres tenham acesso à saúde, como nós temos um plano de saúde? Então, a gente, o que a Patrícia comentou aqui, quer dizer, as tecnologias hoje estão todas aí, todas essas facilidades e tudo mais, e, às vezes, a mulher deixa de cuidar do seu corpo e com isso, a mente também não está coesa com essa ação, e aí acaba que as coisas se atropelam, né? E, na Câmara, como a gente trabalha lá, a gente procura trabalhar nessas políticas públicas que favoreçam as mulheres, que favoreçam as outras classes, no sentido da LGBTQIA+. Nós temos uma presidente do Conselho, que é uma trans. Então, a gente trabalha para que mesmo todas essas pessoas tenham o seu espaço, tenham os cuidados próprios com a saúde, as prevenções, e tudo que precisa para melhorar essa questão corpo-mente e para que ela possa ter uma saúde adequada para a sua vida. Sandra, você falou uma coisa muito séria aí, que é essa questão de corpo e mente, né, que você também já falou, Patrícia, mas eu queria aprofundar um pouco mais, que o que eu tenho reparado, principalmente depois da pandemia, as pessoas saíram com uma estrutura mental, uma saúde mental muito abalada. E eu ainda sinto que existe uma discriminação
enorme quando a gente fala, eu faço terapia, eu vou ao psiquiatra para ver como é que eu estou na minha saúde mental, porque não adianta estar com aquele corpo maravilhoso e a mente está estraçalhada. Vocês têm tido esse apuro de virar para a pessoa e falar? Tanto você, Patrícia, quanto você, Sandra, nesse trabalho da saúde pública como representante do povo numa Câmara Municipal, de falar, minha filha, tem que cuidar da saúde mental também. Como tem sido esse tratamento multidisciplinar de mente e corpo? É fundamental cuidar da saúde mental e a gente precisa entender quais são as raízes, porque as doenças mentais elas existem, elas são orgânicas, elas precisam ser reconhecidas e tratadas tão logo diagnosticadas, mas há muito também que se reconhecer em relação aos hábitos de vida. Porque, na maior parte das vezes, eu costumo dizer que é como se fosse a nossa base de saúde. Vamos revisitar como é que está essa base de saúde, como eu me alimento, eu me exercito, eu durmo bem, como estão os meus relacionamentos, e, a partir dali, a gente construir. Porque eu falo que é como se a gente fosse fazer um bolo, que essa é a massa do bolo. Não importa se eu tenho acesso à melhor decoração, à melhor cobertura, se a massa está ruim, o bolo é ruim. E a repercussão disso vai aparecer de alguma forma. Agora, você mencionou muito a pandemia e, realmente, isso foi muito impactante em quem atende consultório, como que, quando a gente vai esmiuçando os hábitos, e na rotina mesmo do dia a dia, a gente vê isso. Muitas pessoas têm um alto consumo de álcool, não se preocupam com a qualidade do sono, isso sem falar no sedentarismo, na preguiça de fazer um exercício, na ausência daquele carinho em preparar a sua alimentação, e em relação a ter um cuidado consigo mesma, e aquilo vai gerando uma base para essa disrupção entre corpo e mente também. E aí, muitas vezes, é importante, sim, que a gente direcione ao tratamento especializado, porque nós estamos no Brasil e, pasmem, o Brasil é um dos líderes de diagnóstico de doenças mentais, de transtorno de ansiedade, de depressão. Então, se a gente pegar a prevalência, aqui nessa sala mesmo, muitas mulheres devem usar algum tipo de medicação simplesmente por probabilidade. Nós estamos em um ambiente que está nos adoecendo. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e busque ajuda. E você, Sandra, o que você tem visto aí na sociedade? Então, eu tenho observado o seguinte, principalmente relacionada à minha profissão. Então, assim, as mulheres vão desempenhando a sua vida, cuidando dos seus filhos, fazendo outras atividades, e esquecem de cuidar de si. E, quando aparece uma doença, principalmente a que eu lido diretamente, que é o câncer, aí é como se elas tivessem um choque a mais naquilo para se cuidarem. O que vai ser da minha vida agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Então, só aí, às vezes, depois desse choque, é que elas param para ver o que elas podem mudar, o que é de benefício que elas podem ter com outras atividades, como a Patrícia falou, que a gente sempre está comentando isso, convocando todas as pessoas para esse tipo de atividade física, para hábitos de vida saudáveis, tudo isso porque vão refletir diretamente na saúde, no corpo e na mente das pessoas. E muitas dessas doenças têm a questão psicossomática, não é? Elas têm várias têm um fundo, né, que acaba que a pessoa fica fragilizada, tal, e aí vai desenvolver alguma doença, né? E aí a gente tem isso lá no nosso trabalho, no nosso serviço, porque tem o radioterapeuta que trabalha com a gente, que está desenvolvendo um estudo com a Universidade Federal de Diamantina, que mostra que a atividade física reduz, né, o câncer de mama, principalmente, né, e isso vai influenciar nas outras doenças, no seu corpo, no seu desempenho, né, da saúde.
Que coisa séria, que debate bom para a gente ver questões aí cada vez mais específicas, que eu queria, Patrícia, que você falasse um pouco sobre essas canetas emagrecedoras. São vilãs, são benéficas. Estou vendo muita gente usar, perigosas ou não, com discriminação, com total falta de discernimento. Aí falam, tá cabeça de Ozempic, né? Que a pessoa acha que vai usar, fica sem comer, não precisa fazer ginástica, acaba com a massa magra, depois ela vai ver o resultado na frente. Qual que é a mensagem que vocês têm sobre essas canetas? Como endocrinologista, só para situá-las no tempo, eu terminei a minha formação em 2012. Então, tenho aí alguns anos, e lá atrás a gente não tinha quase que nada para tratar obesidade. Era aquela consulta frustra, que você falava para o paciente, come menos, exercita mais e volta, e o paciente chegava mais gordo muitas vezes. Então, essas medicações, elas foram disruptivas no tratamento da obesidade. Nunca antes a gente teve medicações tão eficazes e seguras para o tratamento da obesidade. O que acontece é que esse apelo estético pelo corpo perfeito acaba gerando um mau uso de umas medicações que são excelentes, que são seguras, porém estão muito fadadas ao risco de abuso. E aí, essas pessoas que fazem o mau uso, elas estão muito mais propensas aos riscos e aos efeitos colaterais. Além do que, isso acaba gerando uma certa, quase que uma adição, quase que uma dependência do efeito daquela medicação, quando ele está sendo utilizado para aquilo que não é o benefício primário. Então, quando estamos falando da população obesa, da população com sobrepeso e comorbidades, a medicação ela é muito boa e há que se romper contra esse preconceito. O que acontece também é que a gente tem que pensar que é um tratamento de longo prazo, obesidade, doenças cardiometabólicas, elas são doenças crônicas que evoluem, se não tratadas, elas não se resolvem, e aí a gente se esbarra no fator custo também, que são medicações de altíssimo custo, que poucas pessoas têm acesso, e vira quase que uma guerra de classes também. E a gente vê aquelas pessoas que realmente precisam, às vezes elas não têm acesso, e aquelas pessoas que não têm indicação têm feito o mau uso, inclusive colocando a saúde em risco a partir de manipulações não controladas, de falsificações, e esse é que é o problema que gera o preconceito contra o uso adequado. Alguma observação, Sandra, sobre esse aspecto? Concordo aqui com a Patrícia, porque as pessoas têm que saber usar, por que elas estão usando, né? E para realmente prevenir dos efeitos colaterais que possam advir daquele mau uso da medicação, né? Porque se elas não são bem indicadas, não têm um acompanhamento adequado, elas podem ter resultados que não sejam os esperados e bons para a saúde dela. Agora, é um tema aqui para encerrar o debate, que muitas de nós estamos nessa fase, não é? Que é da menopausa, que também é um outro desafio enorme para a mulher. Não é? De repente, você vai crescendo, a pança, seu corpo muda de repente, você quer matar de tanta raiva. Né? E você vai lá, ao médico, vai ao ginecologista, vai a um especialista, a reposição hormonal. Outras mulheres, eu tenho tido também notícias de amigas que se enveredaram para o mundo da reposição hormonal com injeção de hormônios e têm tido assim, resultados nefastos na saúde. O que vocês têm a dizer sobre isso? É uma questão que toda mulher vai ter que passar, mas como elas estão passando? Tanto você, Patrícia, lá no seu consultório, como você, Sandra, depoimentos próprios e também no lidar com essa saúde pública.
A reposição hormonal, ela tem uma indicação própria. Então, algumas pessoas, algumas mulheres, não podem fazer uso dessa reposição, principalmente as pessoas que têm história familiar de câncer, então elas não podem usar. Mas a reposição hormonal, quando bem indicada, eu acho que ela favorece muito a mulher por vários motivos. Eu mesma sou usuária da reposição hormonal. Eu também. Acho que é ótimo. Assim, eu acho que ela traz muitos benefícios na pele, na questão do ânimo, na questão de ela não querer avançar em ninguém. Né? Então, assim, são vários benefícios que a mulher tem, que acho que, se bem indicada, realmente a reposição é muito, muito favorável para a mulher. Patrícia, e você, hein? Existem 3 contraindicações que são absolutas à terapia hormonal clássica do climatério. E aqui eu vou me ater àquilo que está respaldado pela ciência. Sim. Que é câncer de mama ou de endométrio histórico pessoal ou em familiar de primeiro grau, doença cardiovascular estabelecida, então se a mulher já teve infarto, se ela já teve AVC, ou se ela teve trombose, ou se ela tem algum tipo de sangramento genital não especificado. Então, são essas 3 contraindicações absolutas. Todas as outras são relativizadas. Então, o que é importante nessa decisão que sempre deve ser compartilhada? Escuta. O seu médico, ele tem que saber o que faz sentido para você, para que ele lhe ofereça de forma muito genuína e muito verdadeira aquilo que realmente faz sentido, se aquilo realmente vai resolver o seu problema. Então, quando a gente pensa no climatério, a gente lembra daquela caricatura típica, humores e calores, né? Que a mulher doida sentindo um calorão. E aí, realmente, para aquela mulher que tem sintoma, a terapia hormonal, ela é um bálsamo. Ela resolve, ela trata muito bem, ela melhora a qualidade de vida, porque aquela mulher que tinha calores, aquela mulher que não dormia, aquela mulher que estava completamente instável do ponto de vista dessas oscilações de humor, melhora. E isso é o que ela percebe como valor e vai nos trazer como resposta. Mas há aquilo também que é o bônus, que às vezes ela não enxerga, mas com o hormônio ela está protegendo a massa óssea, ela está melhorando a propriocepção, sistema músculo-esquelético, e ela tem um atraso, vamos dizer assim, nesse processo no que tange ao envelhecimento, que é dependente do hormônio. Não é que ele vai paralisar, mas ele vai pôr um pezinho no freio, para que a mulher ela se reconheça naquele momento e ela aprenda que essa é uma fase de transição, em que essa flutuação hormonal, daqui a pouco ela vai dar espaço para um novo ponto de equilíbrio. Mas, enquanto ela está ali, essa terapia hormonal ela pode ser muito bem-vinda. Mas, pelo amor de Deus, gente, a terapia hormonal que é segura, que é testada, que há estudos científicos, porque, assim como as canetinhas, há uma grande prescrição mal feita. Obrigada, viu, meninas? Patrícia, Sandra, quero agradecer demais a participação de vocês. Muito obrigada, viu? Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima.